Hoje, a nossa série traz uma história que prova como a doação de órgãos também pode acontecer em vida, em um gesto de amor e coragem. Eu vou conversar com a Juliana, beneficiária da Sul América, e com o Márcio, seu marido e doador em vida. Juntos, eles transformaram um diagnóstico em uma nova chance de vida, em um transplante realizado no Hospital São Luís Itaim, da Rede D'Or. E para nos ajudar a entender os aspectos médicos desse processo, também está conosco a doutora Vega Figueiredo. Juliana, você levava uma vida saudável quando descobriu os rins policísticos em um exame admissional. Como foi receber essa notícia? Sim, foi em 93, no meu primeiro ano da faculdade, eu prestei um concurso para trabalhar no Tribunal de Justiça e foi um achado de exame. Eu precisei fazer vários e nesse de imagem apareceram os rins policísticos. Minha mãe ficou um pouco assustada, mas a gente não sabia muito nada a respeito disso e também não foi passado com tanta carga. Parece que foi um achado de exame, a gente foi num nefrologista, ele também foi muito tranquilo, no sentido, ele falou, você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Acompanha aí periodicamente, enfim, mas a função renal era totalmente preservada na época e, enfim, devia estar no início, né, os cistos não deviam ser grandes. Para falar a verdade, naquela época eu não me preocupei com isso, fiquei muitos anos, até ele falava, lá pelos 70 anos talvez eles vão te dar algum trabalho, mas até lá a vida normal, não foi feita nenhuma recomendação, nada, e aí eu fui levando, né, acompanhando, sim, mas não foi um susto assim tão grande de cara. Eu fui aprendendo e conhecendo a respeito disso com o tempo e, sinceramente, mais nos últimos anos agora. Doutora, o que são os rins policísticos e como essa condição pode evoluir silenciosamente? Então, a doença renal policística é uma doença genética onde o parênquima do rim vai sendo substituído por cistos renais. E isso vai fazendo com que o rim não consiga exercer sua principal função, que é filtrar o sangue. E com isso, o paciente vai perdendo a função renal ao longo da vida. Por se tratar de uma doença genética, a gente costuma testar toda a família já para dar esse diagnóstico. Juliana, você conviveu com a doença por 20 anos, até que na gravidez a situação mudou. Como foi passar por essa situação em uma fase tão feliz da tua vida? Sim, foi informada para o médico, mas isso também não desrecomendava a gravidez, em nenhum momento foi falado. A gente veio acompanhando, eu sempre tive pressão baixa, o que era bom, né? Mas no final da gestação a minha pressão subiu e a partir de então eu me tornei hipertensa, né? Então acho que isso também acelerou a progressão da doença. Dizem que a gravidez acorda uns bichos que estão lá quietinhos, né? Então, mas enfim, depois desse momento a gente foi vendo a creatinina subir, mas também não tão rápido, né? Mas nos últimos 3 anos acho que a coisa acelerou e aí chegou a necessidade de se falar de um transplante, né? De alguma terapia substitutiva. Doutora Vega, a gravidez pode acelerar a evolução da doença renal ou esse é um caso isolado? E quais são os riscos nesse período? Então, a gestação, ela pode sim contribuir para um aumento, por uma progressão mais rápida da perda da função renal. E isso acontece por diversos motivos e principalmente nos pacientes com estágios mais avançados da doença renal. A própria condição fisiológica da gestação contribui para isso. A gente sabe que na gestação acontece um aumento do volume sanguíneo, e isso faz com que o coração trabalhe mais e o rim filtra mais sangue e ele fica sobrecarregado. E o paciente comumente ele desenvolve hipertensão, perda de proteína na urina e isso tudo contribui para uma perda mais acelerada da função renal. Com esse novo agravante, Juliana, veio a recomendação médica de um transplante preventivo. Como você recebeu essa notícia e como foi o processo de testar a família para entender se havia um doador compatível? Acho que essa possibilidade, num primeiro momento, era assustadora, né? Porque para quem é leigo, enfim, transplante é uma palavra pesada. Mas, por outro lado, é uma alternativa que, graças a Deus, existe, né? E no Brasil é referência mundial em transplante renal, então a gente foi procurando bons profissionais, pessoas experientes, que foram realmente recomendando que a gente partisse para isso, até para me poupar da hemodiálise, né? Que, embora seja um recurso maravilhoso, né? Que salva vidas, ele judia bastante. E se eu conseguisse um doador, seria a melhor alternativa para mim nesse momento.
Márcio, nenhum familiar de sangue era compatível e você se ofereceu para fazer o teste e ser o doador. Quais foram as suas principais dúvidas sobre o processo nesse momento? Dúvidas? Eu acho que nenhuma. A gente foi. Exatamente. Não, foi muito natural, assim. A gente já sabia que tinha o mesmo tipo sanguíneo e tudo mais. Então, lógico que a gente tem conhecimento que para um caso de transplante, esse é o primeiro passo e tudo mais. A gente olhou, um olhou no olho do outro e eu falei para ela, ó, eu já sou uma opção e estou à disposição. Quer dizer, lógico, tem a questão, o irmão, a irmã, ela tem 2 irmãos, né? Será que eles podem ser doadores ou não? Então ficou naquela assim, vamos ver o que vai ser. Não teve muita análise assim do que poderia ser. Será que sim, será que não? A gente olhou e eu falei na hora, eu sou uma opção de doação se... Pode contar comigo, sem dúvida. Antes dos meus irmãos saberem, assim, na verdade, ele já se prontificou. Verdade seja dita. Doutora, como funciona o processo de avaliação para um doador em vida? E quais são os critérios que garantem a segurança desse processo para ambas as partes? Então, a avaliação para um doador renal, ela é bem criteriosa, né? A gente faz uma avaliação do risco cardiovascular para cirurgia, fazemos uma avaliação do próprio rim do doador, tanto a avaliação anatômica para saber se tem condições, quanto uma avaliação funcional. Além disso, a gente avalia clinicamente o paciente para atestar a saúde dele, já que a doação não pode causar nenhum prejuízo para o doador. A cirurgia foi 3 dias antes do seu aniversário de 50 anos. O que esse momento representou para você, Juliana, ainda mais sabendo que o seu marido seria o doador? Eu me sinto muito grata, acho que me senti ganhando na loteria, né? Uma nova oportunidade de viver com mais liberdade, com mais energia, com mais disposição, realmente tudo melhorou. E ter sido próximo, né, da data dos meus 50 anos, eu falo que foi a revisão dos 50, eu tive que trocar uma peça, né? Mas veio uma peça de excelente qualidade que vai me levar até os 100 agora, se Deus quiser. E agora, como tem sido essa nova fase de vida depois do transplante para a Juliana, após a doação para você, Márcio? Bem, tem sido assim, muito satisfatório, com muita alegria, principalmente pelo fato de vê-la melhor, né, nessa condição nova que ela está. Nos últimos anos, né, no último ano principalmente, ela estava com a função renal super reduzida, então estava tendo essa dificuldade, né, do dia a dia, e vê-la com o meu rim estando super bem é muito gratificante. Eu olho muito por esse lado, né? Para mim, até os amigos perguntam, e aí, como é que é com um órgão a menos? Falei, normal, não tá tendo nada assim. Até eu fico querendo procurar, será que eu mudei alguma coisa? Não, tá seguindo o fluxo. Inflacionou o mercado, na verdade, que os amigos falam, pô, Marção, agora fica difícil, a gente dá joia, dá flores, mas o rim agora não dá para competir, né? Virou motivo de piada. Né? No dia do aniversário, porque realmente teve uma maior festa no quarto lá, a equipe fez uma surpresa com um balão, com champanhe, com um bolo, com a minha música preferida, né? Foram perguntar o que eu gostava. Enfim, realmente vai ser um aniversário para ficar na memória para sempre. E graças a Deus, a gente tem esse acompanhamento semanal e em nenhum momento passou pela nossa cabeça que pudesse não dar certo. Assim, acho que a gente se sentiu muito grato e eu venho me sentindo cada vez melhor e mais segura, né? Então, tá uma delícia, que assim dure os próximos 50 anos. Ela tem um rim. Agora eu tenho 3 rins, exatamente. Esse rim, esse terceiro rim, foi fabricado em Veranópolis, que é a terra da longevidade, é um rim gaúcho. Então, esse é um dado convivem em harmonia aqui, graças a Deus, é um dado importante. Doutora, quais são os principais cuidados que tanto o paciente transplantado quanto o doador precisam ter após a cirurgia? Então, para o paciente transplantado, ele, depois da alta hospitalar, ele vai precisar de uma série de cuidados. Ele vai ter que passar em consultas com uma frequência de 2 vezes por semana, tanto para avaliação clínica quanto para avaliação laboratorial. E, além disso, fazer o uso das medicações imunossupressoras, que é o que vai garantir o sucesso do transplante. Para o doador, é mais simples. Ele vai passar por um período de repouso, dos 40 dias pós-doação, e depois a vida normal.
Nesse bloco, a doutora Vega vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre doação em vida. Para começar, o que pode ser doado em vida? Em vida, a gente pode doar o rim ou parte do fígado em termos de transplante com órgão sólido. Quem doa um órgão em vida pode ter a saúde comprometida depois? Ele precisa tomar remédios ao longo da vida? Não. A gente faz uma avaliação pré-doação bem criteriosa justamente para excluir os doadores que poderiam ter algum prejuízo, porque a doação não pode trazer nenhum malefício para o doador. E o doador vai seguir uma vida normal, não existe nenhuma medicação, nenhum cuidado, a não ser com doenças pré-existentes. Por exemplo, hipertensão leve, onde ele usa uma medicação, hipotireoidismo. Então, nesses casos, são medicações de doenças prévias. Há diferença entre receber um órgão de um doador em vida ou um doador falecido? Existe diferença sim, porque no transplante com doador vivo, a gente consegue o mundo ideal. O doador sem nenhuma doença, o tempo de permanência do órgão fora do corpo reduzido. E no transplante falecido não, a gente tem vários fatores que a gente não consegue controlar. Então isso leva a uma melhor e maior sobrevida no transplante com doador vivo. Qualquer pessoa pode se candidatar a ser doador em vida? Aqui no Brasil a gente faz transplante com doador vivo aparentado, né? Então a gente usa parentes até 4º grau. Então pode ser avô, pai, tio, mãe, filhos, primos e marido. Para transplantes não relacionados, onde o doador não tem nenhum vínculo, né, familiar com o receptor, precisa de autorização judicial, porque a doação não pode estar vinculada a nenhum ganho material nem financeiro. Então, para isso, tem que existir a autorização judicial. Juliana, se você pudesse resumir em uma frase o que o Márcio representa para você hoje, qual seria? Minha alma gêmea, meu corpo. Idem, né? Um companheiro maravilhoso, realmente um presente de Deus na minha vida. E para você, Márcio, o que representa ter tomado essa decisão? Eu acredito no fortalecimento dessa nossa relação, né, que começou quando a gente se conheceu, casou, teve a nossa filha e se fortalece agora mais nisso, né, tendo eu tido essa oportunidade de poder oferecer um rim para que ela pudesse ter uma vida melhor. Né? A história da Juliana e do Márcio nos mostra que a doação em vida é possível, segura e, acima de tudo, transformadora. Um gesto de amor capaz de mudar 2 vidas ao mesmo tempo. E no próximo vídeo da nossa série, vamos esclarecer os principais mitos e verdades sobre transplantes e reforçar a importância de declarar à sua família o desejo de ser doador.